Fala galera, tudo bem com vocês? Davi Rodrigues aqui. E hoje eu quero compartilhar uma palavra para abençoar a sua vida e para te ajudar na sua jornada com Jesus. E o tema do vídeo de hoje é muito importante. Vou falar sobre maturidade espiritual. Como você pode identificar se você é um crente maduro na fé, se você está caminhando em direção à maturidade espiritual. E também você que é líder, como que você pode identificar as pessoas do seu ministério que caminham com você, se elas estão numa jornada de maturidade espiritual ou se elas estão paralisadas nesse processo que é extremamente importante no desenvolvimento da vida espiritual de todo cristão. A verdade é que todos nós, como cristãos, discípulos de Jesus, precisamos desejar e caminhar em direção à maturidade espiritual. Nós não podemos nos converter, entregar nossa vida para Jesus e permanecer da mesma forma. Não, nós precisamos cada vez mais caminhar em direção ao alvo, caminhar em direção à plenitude que o Senhor quer gerar na nossa vida. Então a maturidade espiritual, ela é necessária. Você que é cristão, você precisa caminhar em direção à maturidade espiritual. Então quero ler com você aqui um texto bíblico que se encontra em 1 Coríntios capítulo 3. Se você puder, abre aí que a gente vai ler junto. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois não estavam em condições de recebê-lo e ainda não estão, porque ainda são carnais. A primeira coisa que você precisa entender sobre esse texto é que o apóstolo Paulo, escrevendo aqui para a igreja de Corinto, ele deixa claro que maturidade espiritual é o oposto de carnalidade. Ele compara aqueles cristãos imaturos a carnais. Ele fala, vocês são carnais, vocês são bebês em Cristo. Ele está dizendo, todo crente que é imaturo espiritualmente, ele vai ser um crente carnal. Então esse é o primeiro princípio que você precisa gravar. A imaturidade espiritual, pela Bíblia, significa carnalidade. O crente imaturo espiritual, automaticamente ele vai ser um crente carnal, um crente que ainda vive governado pelos seus desejos impuros, pela sua carnalidade. O crente imaturo, que é o crente carnal, é aquele que não consegue abandonar as suas práticas de vida passadas. Ele se converteu, agora ele caminha com Jesus, ele faz parte de uma igreja, ele faz parte do corpo de Cristo. Mas o seu estilo de vida ainda carrega traços do seu passado. Ele ainda carrega traços da sua história pregressa, aquilo que ele fazia lá atrás, práticas que ele vivia no passado, antes de Cristo, quando ele ainda era governado pela sua carne, pelo pecado. Ele não conseguiu ainda abandonar essas práticas e ainda está preso numa prática carnal. Esse é o crente imaturo, é o crente que não está conseguindo caminhar em direção à maturidade espiritual. Você pode identificar isso na sua vida. Talvez você é crente, você está já há muitos anos numa igreja, você caminha, você serve na sua igreja local, mas ainda existe traços de carnalidade da sua vida, traços de carnalidade do seu passado, coisas que você fazia antes de Jesus, que ainda prendem você e você não consegue se libertar. Isso é um traço de imaturidade espiritual. Você precisa identificar isso na sua vida. Você que é líder na igreja, você precisa identificar pessoas que estão debaixo da sua liderança. Sabe, aquela pessoa que ela está tanto tempo na igreja, mas ela não consegue avançar na vida espiritual. Vira e mexe, ela cai no pecado. Constantemente ela está ali vacilando, caindo, cometendo erros que ela já sabe que não pode, ela já sabe que é errado, ela sabe que aquilo é um pecado, mas que constantemente aquela pessoa está voltando àquela prática. E isso é um traço de imaturidade espiritual. Então, o que seria na prática viver essa carnalidade? O que seria isso? Bom, a Bíblia ela nos dá uma lista lá em Gálatas 5, versículo 19 ao 21, sobre obras, práticas da carne, práticas que pessoas que estão vivendo debaixo de uma carnalidade, pessoas imaturas espirituais praticam essas obras. E eu quero ler com você isso. Gálatas 5, versículo 19, diz assim: ora, as obras da carne são essas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, brigas, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu vos advirto, como antes já vos adverti, que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus.
Então essa lista de obras, de práticas, de pecados que Paulo cita aqui, são práticas que pessoas carnais vivem, são atitudes que fazem parte do estilo de vida de pessoas imaturas espiritualmente, pessoas que são governadas pela sua carne. E dentro dessa lista de tantas coisas absurdas, eu quero destacar algumas, porque sempre que a gente pensa em pecado, que a gente pensa em carnalidade, a nossa mente já pensa naqueles pecados mais absurdos. Mas existem coisas e pecados que são simples, que por vezes as pessoas ignoram e elas se tornam reféns de pecados condenáveis, porque elas acham que aquilo ali não é um pecado ou algo errado. E eu quero me ater a algumas coisas aqui, algumas obras para a gente prestar atenção. A primeira delas é a fofoca, a maledicência. A Bíblia diz que a fofoca, maledicência, é uma obra da carne. Cara, a pessoa crente dentro da igreja, 10 anos de igreja, vivendo dentro de ministério, serve na igreja, mas é uma pessoa fofoqueira, maledicente, fala mal dos outros, fala mal do irmão, fala mal do pastor, fala mal do líder, sempre tem uma fofoca de alguém para contar, sempre que acontece alguma situação essa pessoa sabe. Isso é obra da carne e você pode identificar isso na sua vida. Talvez você é um cristão que está preso na prática da fofoca. Quando você vê aqueles irmãos no canto da igreja ali, um grupinho de 2 ou 3, você já fica atiçado, você quer ir lá saber o que eles estão comentando. Quando você descobre uma história de alguém, você já fica doido para contar para alguém. Isso é obra da carne, isso identifica em você um cristão imaturo, um cristão carnal. E você, líder, pode identificar isso também no seu ministério, pessoas que vivem na prática da fofoca, crentes carnais, crentes imaturos espirituais. Precisam abandonar essa prática de vida. Outra obra da carne que eu quero prestar atenção também é a inveja. Crentes invejosos. Inveja é pecado, irmão. É uma obra da carne. Impede você de caminhar para a maturidade espiritual. Então a inveja é o mal-estar com o bem-estar do próximo. Você fica triste quando uma pessoa é bem-sucedida, quando uma pessoa está feliz, quando alguém conquista algo. A inveja não é simplesmente você querer aquilo que aquela pessoa tem, não. A inveja é você não querer que aquela pessoa conquiste algo. Isso é pecado. Quando um irmão seu na fé conquista uma coisa, compra um carro, compra um celular novo, faz uma viagem e aquilo para você se torna um peso, você fica triste com a conquista de alguém, isso é uma obra da carne, traço de um crente carnal e imaturo espiritual. Outra obra da carne é a ira. Crente irado, gente com pavio curto, a pessoa é crente, mas ela não consegue dominar a si mesma, ela não tem domínio próprio, ela não tem a paciência, a mansidão, que é uma obra do Espírito, um fruto do Espírito, uma das características do fruto do Espírito. Crente que vive irado, isso é pecado também. E aí a pessoa dentro de casa, ela é explosiva, ninguém pode falar nada, que ela está sempre nervosa, sempre com uma resposta na ponta da língua. Obra da carne, práticas de um crente imaturo, você pode identificar isso na sua vida. Outro pecado, discórdia, sabe? Aquela pessoa que ela gosta de criar intriga, ela gosta de gerar desconforto, ela joga um irmão contra outro, um amigo contra outro. Pecado, obra da carne, práticas de um crente imaturo espiritual, de um crente carnal. A pessoa de discórdia que leva um assunto para outro para gerar uma tensão. Isso é pecado, não somente no âmbito eclesiástico, não somente dentro da igreja, mas na sua faculdade, no seu trabalho. Sabe, você descobre que alguém falou mal do seu chefe e aí você está querendo pegar o carro daquela pessoa e você leva aquela conversa e cria uma tensão no ambiente de trabalho. Obra da carne, traços de um crente imaturo, espiritual e carnal. E a última prática que eu queria me atentar é a imoralidade sexual. Crentes que vivem na prática da imoralidade sexual são crentes carnais. Fazem sexo antes do casamento, casal de namorado que não consegue viver em santidade, pessoas que estão presas na pornografia, gente que a mente é impura, é imoralidade sexual, não somente na prática, não somente aquela pessoa que se relaciona sexualmente antes do casamento, não somente aquela pessoa que é viciada em pornografia, mas sabe o que é imoralidade sexual também? É aquele crente que segue quem não deve no Instagram e curte fotos inapropriadas. Isso é imoralidade, a sua mente está cobiçando algo que não é seu. Isso é pecado. Às vezes homens que são comprometidos, namoram, às vezes são até casados, vivem nessa prática, alimentam a sua mente com coisas impuras. Isso é traço de uma pessoa carnal. E o crente, quando ele está nessa prática, ele se torna imaturo espiritual. Ele não consegue crescer, desenvolver a sua vida espiritual, fica
anos naquela mesma linha de cristianismo, não consegue avançar, não consegue crescer no seu ministério, no seu chamado, porque está preso a uma prática carnal. Então todos esses traços que eu falei mostram uma pessoa que é carnal, imatura espiritual. Mas eu quero ir para o outro lado agora, eu quero mostrar para você como que você pode sair desse lugar de imaturidade espiritual, de carnalidade. Talvez você se encontre nesse ponto hoje, você está vivendo uma vida imatura espiritual, você está vivendo na carnalidade, você não sabe o que fazer. E eu quero te ajudar através da Bíblia, como você vai abandonar esse estilo de vida e viver aquilo que Deus tem para você. E você que é líder, pastor, como que você consegue pegar essas pessoas que estão no seu ministério, debaixo da sua liderança, e levar elas para um nível de maturidade espiritual e de se livrarem dessa carnalidade que prende elas. Eu quero ler com você agora Efésios 4, versículo 22. A Bíblia diz assim: quanto à antiga maneira de viver, abram mão do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e sejam renovados no modo de pensar e se revistam do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. Maturidade espiritual está conectada a uma nova maneira de viver. O crente maduro é aquele crente que ele abandonou a sua velha forma de viver, a sua velha vida, as práticas que ele praticava no passado, as atitudes que ele tinha no passado, ele abre mão disso e agora ele se reveste do novo homem. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, ficaram no passado, a forma que você vivia ficou no passado. Aquilo que você fazia que era normal ficou no passado. E eis que tudo se fez novo. Tudo precisa ser feito novo. Você abandona aquela prática carnal, você abandona aquele estilo de vida carnal e hoje você se reveste do novo homem. A primeira coisa que Paulo fala é sobre uma renovação no modo de pensar. As suas atitudes, a sua forma de viver, ela nasce da sua mente. Se a sua mente ainda estiver presa no pecado, se a sua mente ainda estiver presa na cobiça, se a sua mente ainda estiver impura pelas práticas carnais, você não vai conseguir viver uma nova vida em Cristo. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos ser renovados na nossa mente, passar pela metanoia, a renovação de mente, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então você primeiro precisa passar por uma metanoia, uma limpeza na sua mente. Peça para o Espírito Santo limpar você, transformar os seus pensamentos, transformar a sua mente, deixar você com a mente de Cristo, porque a partir de uma mente renovada, toda a sua vida vai ser transformada pelas práticas do Evangelho. Então o crente maduro é aquele que esqueceu a vida que ele vivia para trás. Ele abandonou aquelas práticas. Se ele vivia na ira, hoje ele não vai viver mais na ira. Se ele vivia na imoralidade sexual, hoje ele não faz mais isso. Se ele era uma pessoa invejosa, uma pessoa maledicente, fofoqueira, hoje ele não pratica mais isso, porque isso é obra da carne. Paulo está nos ensinando aqui em Efésios 4, larga aquela maneira antiga de viver, abra mão daquilo, se dissipa, se livra, esquece aquilo para trás, joga fogo, esquece esse estilo de vida, essa forma de viver e se revista do novo homem que é a imagem de Deus em justiça e santidade. Então a primeira coisa é você renovar a sua mente, deixar o Espírito Santo transformar a sua mente. E a segunda coisa é você viver em justiça, que significa retidão, pureza e santidade. O seu coração ser santo diante do Senhor. Você caminhar em santidade, você fugir do pecado, fugir da aparência do mal. Sabe, o problema do jovem hoje é que ele anda flertando com o pecado. Ele anda na linha tênue, ele está ali lado a lado com o pecado. E quando bate um vento, bate uma tentação, ele está tão perto que ele cai facilmente. O nosso problema hoje como juventude são pessoas que elas até querem Deus, mas elas não conseguem abrir mão daquela vida passada. E elas estão presas no estilo de vida. Mas para você amadurecer espiritualmente, para a sua vida sair desse estágio que você está há tanto tempo e você não consegue evoluir espiritualmente, você precisa buscar a renovação da sua mente e viver em santidade. E você, líder, que identifica pessoas que passam por esse processo, você precisa investir em ensino sobre santidade, você precisa investir em discipulado. Essas pessoas precisam ser acompanhadas, sabe? Muitos jovens têm dificuldade de abandonar pecados porque eles estão sozinhos. A Bíblia diz que um ao outro ajudou e o seu companheiro disse esforça-te. Por isso nós precisamos ajudar o nosso próximo.
O discipulado é essa prática de eu ver o meu irmão que necessita e eu ajudá-lo em tudo aquilo que ele precisa. Bom, espero que você tenha sido abençoado com esse vídeo. Espero que você tenha saído desse vídeo com a sua mente transformada pela palavra de Deus. E eu quero que você olhe agora para a sua vida, faça uma autoanálise. Será que eu sou um crente maduro? Será que eu estou caminhando para a maturidade espiritual? Ou será que eu preciso abrir mão do estilo de vida passado? Deixe o Senhor transformar a sua vida, transformar seu coração, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Um grande abraço e até a próxima.